Hoje o tema é o seguinte, para a gente começar. Bom, hoje a gente vai falar aonde que está esse maldito. Porque o tema é vença o maldito. O que é isso, né? Vença o maldito. Onde será que está esse maldito, hein? Onde que a gente procura esse maldito? Então, na verdade, maldito significa o quê? Mal dizer. Mal dizer. Aquilo que é mal dito. Aquilo que não é falado de forma equilibrada, harmônica. Isso é maldito. A gente coloca isso para pessoas, não é? Nós, seres humanos, jogamos isso para pessoas. Aquela maldita, aquele maldito. E ao mesmo tempo, quando a gente faz isso, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos maldizendo. Nós estamos maldizendo. Mas o que é esse maldizer? Esse mal falar, esse mal expressar? Então, para entender isso daí, a gente precisa compreender a formação, os elementos que constituem aquilo que sai da nossa boca. Porque o que sai da nossa boca não é apenas ar. Por exemplo, agora está um pouquinho mais frio. Então agora sai da nossa boca um ar um pouco mais quente. Mas se eu falar muito rápido, né, esse ar que sai um pouco mais frio. Mas não é só ar que sai. O que sai principalmente junto com isto, além do som, além do ar, é o que pensamos, é o que sentimos. Porque quando nós falamos algo, seja para alguém, seja de uma situação, é porque sentimos antes sobre aquilo, é porque pensamos antes sobre aquilo. Mesmo que seja uma coisa por impulso, porque o impulso é algo que aparentemente nos pega de surpresa. Então, uma situação nos pegou de surpresa e a gente falou alguma coisa. Mas você falou daquela forma, daquele jeito, porque aquilo já estava acumulado dentro de você de alguma maneira. Existiam alguns entrecruzamentos lá dentro de você que formaram aquele bolo e naquela hora aquilo saiu daquele jeito que não foi muito legal, que foi pesado, ou que muitas vezes até piorou uma situação que você poderia melhorar. Piorou uma situação que precisava dar certo, só que naquela hora, aquele seu mal dizer produziu um efeito contrário. Então, olha, entenda o quanto a nossa palavra tem força, ela tem potência, ela tem potência. Imagina uma pessoa falando para alguém dentro da sua casa, você não presta, você não presta, você não presta, você não presta, você não presta. Então essa boca que tudo fala, tão continuamente, expressando aquele momento, né, de tensão interna, de repulsa por aquela pessoa, ou de raiva por aquela pessoa, ela está ao mesmo tempo produzindo um efeito nela, contínuo, essa repetição. A nossa mente é assim, o nosso cérebro é assim. Repetiu, a gente fica guardando, né? Não é? A gente não aprende por repetição? A gente aprende por repetição. Você não aprende assim no estalar de dedos, você aprende por repetição. Mesmo que você tenha, por exemplo, que é chamado de visão fotográfica, aquilo é uma repetição que você fez para você ter uma visão fotográfica, para você ter uma cabeça boa para lembrar as coisas. Porque lá na sua mente aquilo fica repetindo aquela imagem. Às vezes você pega um ponto para lembrar alguma coisa, é como lembrar o nome de alguém. Então você pensa, né? Uma pessoa, você encontrou a primeira vez com a pessoa e você perguntou para a pessoa, qual é o seu nome? Aí ele falou, o meu nome é Joamir. Falei o nome complicadinho, né? Joamir. E aí, como que você vai lembrar Joamir? Será que no outro dia, se você encontrar essa pessoa, você vai lembrar o nome? Se você prestar atenção naquele momento,
você vai lembrar o nome, talvez você consiga lembrar o nome, se você prestar atenção. Você precisa ficar muito atento àquilo. Normalmente, nós, seres humanos, não ficamos atentos a essas questões e acabamos esquecendo, né? Então, o Joamir, para eu guardar, eu preciso ou ficar repetindo dentro da minha mente, ou ter um ponto de referência que me lembre. Joamir. Joamir, eu vou lembrar de Joaninha, aquele bichinho Joaninha. Ele já tem o rosto meio redondo mesmo, igual uma Joaninha. Então, a Joaninha e um árabe, Amir. Pronto. A Joaninha, né, tá lá na mão de um árabe. Joamir. Tá vendo? É uma referência. É uma imagem mental que eu repeti na minha mente e é isso eu guardo, eu lembro. Aliás, isso é uma técnica de estudo, né? Certo? É uma técnica de estudo. A gente guarda histórias. Por que a gente guarda histórias? Porque elas nos chamam a atenção, porque a gente repete na nossa mente, né? Repete na nossa mente. Mas a gente não guarda aquela coisa chata de alguém falando conosco. Espero que não seja agora. Aquela coisa chata de alguém falando conosco e falando, você não guarda. Porque não tem espaço na sua cabeça, você até diz, não tem espaço na minha cabeça. E aí a gente guarda isso e repete, e eu posso lembrar o nome do Joamir. Mas, o que acontece no maldito, naquilo que é maldito? Acontece que eu estou repetindo dentro de mim, eu estou criando uma força, estou criando uma energia. Eu estou criando uma energia física, biológica. Por exemplo, se eu falo de uma pessoa continuamente, eu estou criando uma energia física contra aquela pessoa. Se de repente eu me encontrar com aquela pessoa e ela fizer alguma coisa para mim, eu vou explodir com ela. Porque eu estou criando isso dentro de mim. Então, uma hora aquilo vai ser o botão de ignição para eu ir lá macetar ela. Mas eu estou criando também uma energia além disto. Eu estou invocando uma energia pesada. Invocando. Sabe o que é invocar? É pedindo. É você pedir. Você está pedindo uma energia pesada. Você não presta, você não presta, você não presta. Você está jogando para o outro, mas para jogar para o outro começou dentro de você primeiro. Então, você está invocando isso. Você está invocando potências que são de acordo com esse tipo de vibração, com esse tipo de força. E aí, você ainda faz o quê? Você expressa isso. Você evoca isso. Você faz o ato de direcionar essa energia para uma pessoa, para uma situação ou para alguém. E às vezes não é para uma pessoa, é para uma situação. Poxa, na minha vida não dá certo mesmo. Poxa, na minha vida não dá certo mesmo. Poxa, eu não consigo nada. Poxa, não dá certo mesmo. Poxa, não dá certo mesmo. Você está maldizendo a sua vida. Você está implantando energia na sua vida que vai dificultar, que vai levar você para o buraco, que vai facilitar as coisas piores, ruins acontecerem. Então a gente acaba chegando na conclusão que malditos somos nós, né? Não somos nós? Cada um de nós é maldito. Se a gente fala mal, é maldito, né? Fofoca. Fofoca é terrível. Mas pensa bem, todo mundo adora uma fofoca. Não é? Não, eu não gosto de fofoca. Tá, você não gosta daquela fofoca, né? Mas se tem, por exemplo, no teatro, né, uma peça que tem essas características, aquilo te chama atenção, guarda na tua mente. Porque a fofoca é um trabalho muito elaborado que nós, seres humanos, inventamos, muito elaborado, que mexe com todos esses aspectos. Faz a gente repetir aquela mensagem, leva a uma situação ridícula, nos coloca numa posição da gente soltar situações que estão internas dentro de nós que a gente não conseguiu resolver, às vezes com uma pessoa, com aquela situação. Entendeu? Dá pra gente fazer parâmetros, porque quando a gente olha para fora, a gente pode fazer parâmetros. Isso daqui é assim, aquela pessoa é desse jeito, essa pessoa é desse jeito, olha o jeito daquela pessoa, olha o jeito dessa, né? E aí envolve as críticas.
Então, a fofoca é uma magia. É uma magia. Fofocar é uma magia. É uma magia tão grande que a pessoa fica envolvida. O que seria das novelas se não existisse fofoca na novela? Aí a gente diz o seguinte, então isso é ruim? Se é uma coisa maldita, é ruim. Né? Mas a gente pode utilizar essa mesma energia para outras coisas. Né? Como o exemplo que eu dei, uma pessoa falando sobre algo, imagina, a gente vai falar agora, sobre uma situação celular da célula, tá? E o que ocorre é o seguinte, a célula, ela tem as partes que a compõem. Então essas partes que compõem uma célula, tem lá a parte genética da célula. E nessa parte genética, tem lá uma substância que faz uma coisa chamada transcrição inflamatória, que se chama NF-kappa-beta. Olha que coisa, né? Vou falar a mesma coisa de uma outra maneira. Todos nós temos célula, certo? Joia? Temos, né? Várias células, tá bom. Essa célula é uma vida, certo? Então vamos pensar nela como uma vida. Imagina, a célula é a nossa casa. Nossa casa. E cada um de nós dentro da nossa casa é um trabalho dentro daquela célula, tá? Vamos pensar que na sua casa tem aquela pessoa que é a que manda. Ela não fala que manda, mas você sabe que ela manda. Certo? Você pode falar qualquer coisa. Não, vamos fazer desse jeito? Não, é assim que tem que ser feito. Né? Não dá, deixa eu lavar um pouquinho depois. Não, é agora. Você vai lavar agora. Então ela manda. Né? Ele ou ela, o que for. Então, aquela que manda. Aquela que manda ali dentro da nossa casa é igual o nosso código genético. Ela já tem uma história, já tem uma experiência, então ela já sabe. Olha, tem que lavar a louça logo, porque senão essa louça vai ficar na pia, senão isso daí vai cheirar mal, senão as pessoas vão chegar e vão ver esse negócio, então você tem que lavar agora. Certo? E ela está funcionando para agora, para o momento agora. Ela quer que a coisa esteja organizada agora. Isso é a informação genética. Tá? E você é o do contra. Vamos pensar que você é o do contra, tá? E você chega lá para a célula e fala assim, né? Para o núcleo celular lá, que é a base genética, que é essa pessoa que manda, você fala assim, não, mas espera um pouco, olha, eu estou acabando aqui de fazer isso, logo que eu acabar eu já faço, eu já lavo a louça. Eu já lavo, porque na sua cabeça você entende que você precisa fazer aquela tarefa primeiro, para depois fazer a outra. Né? Então vamos pensar que você é a inflamação, tá? Você que inflama o negócio ali, você que cria impacto, porque quando você fala com ela, sempre tem um impacto, né? Sempre ela vem falando, pô, você nunca me ouve, você nunca faz o que eu falo para você fazer, por isso que as coisas dão errada, né? É o código genético lá, escrevendo a coisa. Então essa pessoa que manda na casa, é aquilo que escreve a nossa história biológica. Só que aquela pessoa, todas as vezes ela está correta, ela tem erro. Igual o nosso código genético. Tem erro. E se tem erro, a gente sofre com isso. Não é? Mas você se sente desprezado, porque você se sente uma inflamação. Um negócio que todo mundo quer se livrar. Né? Começa dentro de casa, querendo se livrar de você. Só que você é importante. Você faz coisas também para casa. Inflamação é uma coisa importante para o nosso corpo. Porque é um meio do nosso corpo combater aquilo que é ruim para ele. Só que, se você se inflamar demais, aí não tem quem segure.
Por isso que existem os ditos anti-inflamatórios. Tá? Tá vendo? Eu contei uma história. Eu elaborei uma história. Aqui, do nada. É mais fácil de guardar? Vocês entenderam o que com relação a isso? Vocês entenderam o processo, que a genética é importante, ela que vai, né, informar como vai ser o nosso corpo biológico, como a gente vai ficar, se vai aparecer uma doença ou não. Vocês entenderam sobre a inflamação? Quer dizer, é uma outra maneira de falar, é uma forma elaborada. Então, o mal dizer tem essa forma elaborada também, que as pessoas não param para perceber. Se você perceber como é elaborado isso a partir de você, de dentro de você, você começa a mudar essa sua boca de maldições. Essa sua boca de amaldiçoar. Vocês lembram aquelas coisas da cigana? Você passa... aliás, eu estava falando com uma araptã, que ela me disse essa semana. Não, Rami, eu fui para a rua, aí a cigana pegou na minha mão, faz tempo. Ela pegou na minha mão e ela queria ler a minha mão. Eu falei, não, eu não quero isso. Aí tirava a mão e a cigana queria. Não, não quero. Aí a cigana amaldiçoou ela. Falou um monte de coisa. Você não vai casar. Vai cair o seu cabelo. Entendeu? Certo? Veja que isso essa cultura, ela já provém desse entendimento que a nossa palavra tem força. Que a nossa palavra é magia. Você faz uma reza, uma oração, isso é uma magia. É o que você está fazendo. Qualquer oração que você faz, tudo isso está acontecendo. Você está reprogramando informações mentais, condicionando informações mentais, estimulando situações biológicas, estimulando situações emocionais, energéticas e também espirituais. Então você tem que saber o que fala. E você precisa saber também os movimentos da sua fala. Movimentos da sua fala. Quando a gente pega uma música, a música ela tem... Quais são os elementos que constituem uma música? Alguns deles que a gente possa lembrar. Ritmo. Melodia. Ritmo. Esses elementos que aparecem na música, eles são naturais na nossa fala, na nossa comunicação. A gente pode não prestar atenção nisso, mas são naturais. Então imagina alguém querendo ter força para vencer uma situação falando assim, eu vou vencer. Eu vou vencer. É diferente de uma pessoa falando, eu vou vencer. Eu vou vencer. Seja o que for, agora eu vou vencer. Aí você pode falar, o que foi isso? O que foi essa garra? O que foi? Foi nervoso? Foi raiva? Não, é a mesma energia, só que você conduziu de forma altamente positiva. Ela é estimulativa de você tomar uma ação. Você pegou toda a energia ali e está impulsionando a direção. Só que tem gente que faz isso pro ruim, né? Eu vou te pegar, eu vou te pegar, pode deixar, eu vou te pegar, eu vou te pegar. Uma hora eu te pego. Em várias culturas sagradas milenares, essa coisa da palavra é muito séria. Muito séria. Por isso que existem rezas. Por isso que vocês vão ver várias etnias e culturas rezando continuamente, vibrando continuamente, para produzir um campo, uma egrégora, uma força, uma potência, para que aquilo ocorra. E o mais interessante de tudo isso é que as coisas ocorrem. Só que a gente não pode pensar só de uma forma fantasiosa, ou seja, que é tudo do invisível, e do invisível aparece, e ocorre um milagre e acabou. Não, todos esses elementos estão em conjunto para fazer com que isso ocorra. Para fazer com que o bem ocorra, precisa vários elementos. E se você ainda não aprendeu como fazer para o bem, é só você se observar como você faz para o mal.
Se você observar quais são as suas atitudes, pensamentos, reações, todo aquele caminho que você faz quando a coisa sai ruim, se você perceber o caminho que você faz e você repetir para o bem, você vai ver a potência das coisas acontecendo na sua vida. Você vai ver a resposta que você vai ter. Então, até para a gente rezar, para pedir uma força espiritual, a gente precisa saber como rezar. A gente precisa realmente pedir. Porque senão a gente está amaldiçoando, ao invés de captando coisas boas. Captando energias renovadas, força, potência. Na tradição milenar nós rezamos bastante. Aprendemos esses movimentos da fala e essa força da reza. E a gente não reza só com a boca, né? A gente reza com o corpo. A gente reza com os olhos. A gente reza com os ouvidos. Eu posso escolher o que eu ouço. Eu posso escolher o que eu vejo. E que me faz sentido e que penetra dentro de mim. Eu posso escolher. Né? Então, para finalizar, quando a gente falar assim, que existe uma força maldita, um ser espiritual maldito, no sentido que ele é ruim, perigoso, é o mal, primeiro a gente precisa começar a pensar o que a gente faz disso. E entender que, na verdade, as coisas saem a partir de nós. A partir de nós. E se nós começarmos a mudar isso, a realidade nossa, até de esse negócio de maldito não fazer mais questão da nossa vida, porque muda realmente quando a gente muda a forma como a gente expressa e a fala. Muda a nossa reza. Porque se a gente entender que cada palavra que a gente diz é uma reza para a vida, para a continuidade da vida e para a existência, com certeza nós estamos realizando um movimento bem melhor do que antes. Quanto melhor? Pode ser muito melhor, pode ser um pouco mais melhor, redundante até, mas é melhor do que antes. É melhor do que antes. Então que a gente possa fazer boas magias com a nossa palavra, que a gente possa rezar na nossa vida, para fazer a nossa vida acontecer. Rishkayará Puranté. Você que está nos assistindo pelo YouTube, na descrição estão os dias das atividades espirituais que realizamos, né, as atividades dentro das nossas pagelanças, nossas rezas, nosso processo de caminho tradicional. Você é nosso convidado, convidada e convidado, e quero reafirmar novamente de você apoiar o canal do Xamã Cientista, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, e se você gostou também dá aquele like.